Até 5, tá? 1, 5. O hidrogênio eu acho o elemento mais importante e é o mais simples da tabela periódica. É um átomo que consiste em um próton carregado positivamente, né, e um elétron carregado negativamente girando em volta desse próton, que fica em volta dele. O que acontece quando ocorre a explosão é que o hidrogênio reage com o oxigênio para formar a água, a forma que bem conhecida como H2O. Esse átomo continua a reagir com oxigênio, outra molécula de hidrogênio, para fazer mais água. E a reação gera um monte de calor, e esse calor aquece mais o gás, fazendo com que reaja mais rápido. E você gera mais calor. Então a reação começa bem lentamente, com as primeiras poucas moléculas, isso acelera e você tem uma explosão. Uma das maiores explosões do século XX foi o reator de Chernobyl e o olho espacial Challenger, que explodiu com o seu combustível, que era basicamente hidrogênio, quando estava decolando. Foram, na verdade, explosões causadas pelo hidrogênio e reagindo com o oxigênio. A grande esperança da humanidade, né, é que o hidrogênio seja uma grande chance, né, de substituição dos combustíveis fósseis não renováveis, né, e é com a fusão nuclear principalmente. Uma garrafinha de água, só para você terem uma ideia, equivale a 500 barris de petróleo de energia com a fusão nuclear. É uma energia limpa, né, e não gera lixo atômico e não é radioativa, mas há estudos, né, para conter essa energia, porque é muito difícil ainda reter essa energia em algum lugar. Então a gente consegue produzir hidrogênio de duas formas específicas, né? Eletrólise, com carga positiva e negativa, e com reação química, que é a situação de você reagir três compostos, a água, o hidróxido de sódio e o alumínio. Aqui a reação que vocês estão vendo é de hidróxido de sódio com alumínio e água, gera bastante hidrogênio. Esse hidrogênio foi captado por uma bexiga e nós vimos o poder dela na explosão. Aí nós aplicamos na matemática, né, a questão de sistemas lineares para balancear a equação química, né, no caso da eletrólise que a gente fez com um aparelhinho que a gente construiu no laboratório. Então os alunos eles tiveram o desafio, né, de descobrir qual que seria, depois da quebra da molécula da água, né, qual seria a quantidade de átomos de hidrogênio e oxigênio geradas, né, nessa quebra da molécula. Então o desafio era descobrir a incógnita, né, qual o valor que você teria no final da quebra da molécula. Se juntar de novo a molécula, cria energia, né, e sai pela explosão dos gases, né, só o vapor d'água. Então nós temos aí uma situação de exemplo, né, duas moléculas de água, H2O, e aí a gente tem do lado esquerdo aí, que eu vou colocar para vocês, a formação do hidrogênio, né, e do lado direito a formação do oxigênio. Nós temos aí dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio para formar a molécula da água. Então eu coloquei sendo duas moléculas, então 2 vezes 2 aqui. E do outro lado eu quero descobrir qual é a formação de hidrogênio que eu vou ter depois da separação da molécula. O oxigênio é a mesma coisa, 2 vezes 1 do lado esquerdo, que é um átomo de oxigênio só. E do outro lado eu tenho que descobrir qual é a quantidade para gerar o O2, ou seja, 2 oxigênio. Virou uma equação simples com duas incógnitas, 2 vezes 2 é 4, o 4 está multiplicando, passa a dividir, 4 dividido por 2 dá 2. Agora em relação ao oxigênio, 2 vezes 1, 2, aí 2Y, aí passo o 2 dividindo, nós vamos ter um átomo só de oxigênio da divisão 2 por 2. E aí a gente vai concluir aí nessa forma qual é a quantidade de átomos que nós vamos ter de oxigênio e hidrogênio na formação da quebra da molécula da água, a formação dos dois átomos, né, que a gente tem aí do processo de produção de energia. Então a gente vai ter 2 hidrogênios, H2, e um oxigênio. E balanceando a equação, a gente tem lá a quebra da molécula da água e a formação separada do hidrogênio e do oxigênio que foi gerado a partir da eletrólise. Hoje os carros, tem bastante carro que funciona à base de hidrogênio, está começando ainda a utilizar, e o hidrogênio, igual a gente falou, é uma grande oportunidade para a humanidade largar dos combustíveis fósseis, que são altamente poluentes, tá? Agora fica o grande desafio de balancear essa reação química que nós fizemos no laboratório.